Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui para dar continuidade a esse assunto que a gente está tratando. Que Deus te abençoe nesse dia. Sobre isso aqui, o espírito do engano, volta lá, volta no primeiro vídeo, assiste a playlist inteira para você não ficar perdido. Tá bom? No último vídeo a gente estava conversando sobre isso aqui, Paulo falando para a igreja de Colossenses, desde que as raízes de vocês se aprofundem nele, em Cristo Jesus, sabe? Extraiam dele a nutrição. A gente falou dessa questão de nutrição. Não é qualquer alimento, é o alimento correto dentro da nossa necessidade. Nutrição é isso, sabia? Uma pessoa quando vai num médico, de repente está com a deficiência de certo nutriente e o médico manda ele se alimentar de alimentos que tenham aquele nutriente específico que ele está precisando. Assim também com a palavra de Deus. Você precisa identificar áreas da sua vida que dentro da palavra você está um pouquinho fraco, um pouquinho debilitado, para você se alimentar naquela área específica, sobre aquele assunto específico. Se você está enfrentando um problema financeiro, vai na palavra de Deus, procura o que ele diz a respeito de prosperidade. Se você está enfrentando uma questão de saúde, vai na palavra de Deus, procure o que ela diz a respeito de cura, saúde. É assim, se você está enfrentando um problema na família, vai na palavra de Deus, de ver o que ele diz a respeito de família. Casamento, tem lá a resposta. Tem diversas situações. A gente precisa se alimentar de maneira específica para a gente ser nutrido. Continue a crescer, se tornando forte e vigoroso na verdade. E a gente viu aqui no verso 8 que fazendo isso a gente não vai permitir que as pessoas estraguem a nossa fé com filosofia. O que é filosofia? Pensamento humano, maneira humana de pensar a respeito de uma situação. Está cheio disso aí. Já percebeu que quando você enfrenta um problema, uma situação, o que mais aparece é a gente dando opinião? Sabe o que é isso aí? Filosofia humana, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Soluções erradas. Olha só como é que é forte. Não permita superficiais. Lembra que eu falei de um conhecimento de Cristo profundo? Isso aqui é o contrário. Soluções erradas e superficiais baseadas em quê? Ideias e pensamentos puramente humanos que não tem nada de Deus. Em lugar daquilo que Cristo é o que a verdade disse. Então, quando a gente se enraiza em Cristo, se fortalece em Cristo, a gente não é enganado por filosofias humanas, por soluções erradas humanas, que baseadas em ideias e pensamentos humanos, que contrariam a palavra de Deus. Tem muita gente trocando a verdade da palavra de Deus por opinião dos outros. Eu não posso dar minha opinião, querido, eu tenho que ficar com a palavra. Até porque uma pessoa que já morreu em Cristo Jesus não tem opinião própria. A minha opinião é a palavra. Ah, Luiz, então eu sou um robô. Você não é um robô. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus e você tem que pensar como Deus pensa. E como que Deus pensa? Com a sua palavra, com a verdade. Não permita, querido, sabe, que as pessoas estraguem a sua fé. Aqui, ó. Estraguem a fé com filosofias erradas, com maneiras de pensar erradas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tá, sabe? E é interessante que na continuidade desse texto, eu não coloquei aqui, mas Paulo ele começa a falar de várias situações dentro da igreja. Não permita que ninguém censure vocês por causa das coisas de comer, por causa das coisas de beber, por causa do dia do sábado. Não permita. Todas essas coisas são sombras daquilo que havia de vir. Ele começa a falar sobre isso. Então não deixe que você seja controlado por coisas, não toque, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo. Regras humanas, ideias humanas, soluções erradas. Que solução? Tem pessoas que querem solucionar o problema do pecado de maneira errada, estabelecendo diversas regras que nem ele mesmo é capaz de cumprir. Está errado, isso é engano, isso é mentira. A palavra de Deus é suficiente, o problema do pecado foi resolvido, Cristo Jesus é suficiente. E as pessoas ficam fazendo isso. Aí lá no verso 23, se eu não me engano, ele diz isso aqui, ó. Essas regras, ele fecha o balão. Essas regras, de fato, têm aparência de sabedoria. Só aparece com sua pretensa religiosidade. Olha só. Faz falsa humildade e severidade com o corpo, tá? Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. É tudo mentira. Regras humanas, baseadas em filosofias humanas. Não pode isso, não pode aquilo, sem base nenhuma na palavra de Deus. Você não vai fazer isso, cuidado com isso, sem base nenhuma na palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que isso é engano. Paulo está mandando tomar cuidado com isso, porque isso não tem valor nenhum para refrear os impulsos da carne. Vamos ficar com a palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus é a solução contra o engano e ela é suficientemente valiosa para acabar com todo engano, para acabar com o pecado e para nos fortalecer. Amém, queridos?
Fica com essa verdade da palavra de Deus no teu coração e que Deus te abençoe no nome de Jesus.